5 sinais de que seu subconsciente está entrando em colapso emocional. Tudo começa de forma quase imperceptível. Não há um evento marcante, nenhuma explosão emocional evidente, nenhum momento em que você possa apontar e dizer, foi ali que tudo começou. O colapso do subconsciente se instala devagar, como um vazamento silencioso de energia interna. Aos poucos, o que antes parecia simples começa a pesar. O que antes te dava prazer, agora exige esforço, mas sente que há algo errado, algo sutil e profundo que não consegue nomear. É nesse ponto que o silêncio da mente começa a gritar, não com palavras, mas com ausência de entusiasmo, de conexão, de presença. É como se algo dentro de você tivesse se deslocado alguns milímetros. E por mais que nada pareça diferente por fora, tudo já começou a mudar por dentro. O gado de emoções não processadas começa a enviar sinais disfarçados, pequenas distrações, esquecimentos, irritações sem causa aparente. São os primeiros ecos de uma mente que está tentando avisar que o equilíbrio interno está se desfazendo. O curioso é que, nesse estágio inicial, quase ninguém percebe o que está acontecendo. A pessoa sente um cansaço mental constante, mas atribui isso à rotina, mas acredita que é apenas necessidade de descanso. Sente um leve desinteresse pela vida, mas chama de fase. O subconsciente, no entanto, já está pedindo socorro. Ele não colapsa de repente, ele se desorganiza aos poucos, tentando compensar o excesso de emoções reprimidas e pensamentos não resolvidos. Há um tipo de exaustão que não vem do corpo, mas do peso de sentir sem saber como lidar. O subconsciente carrega o que o consciente não quer ver. Os medo, raiva, culpa, vergonha menos se acumula ali, em silêncio. E quanto mais você tenta ignorar, mais o corpo e a mente começam a buscar formas de aliviar essa tensão. É nesse momento que o sistema interno começa a falhar. O sono perde a qualidade, a concentração se dispersa, a paciência diminui. Você ainda funciona, mas já não flui. O início do colapso é traiçoeiro porque se confunde com o que a sociedade chama de normal, o esgotamento, e banaliza o sofrimento emocional. Quando você começa a sentir os primeiros sinais, tudo à sua volta reforça a ideia de que precisa continuar, ser forte, não parar, mas o subconsciente não obedece à pressa. Ele funciona como uma linha de energia emocional que precisa de harmonia. Quando essa linha se sobrecarrega, ela estala, e esse estalo no começo vem em forma de silêncio. O silêncio da mente não é paz, é um alarme interno, aquilo que você enterrou por não saber como lidar. E quanto mais você tenta abafar esse som, mais alto ele ressoa em outras formas, em comportamentos impulsivos, em crises de ansiedade, em lapsos de memória, em uma sensação difusa de estar desconectado da própria vida. O colapso começa quando você deixa de se escutar, quando passa a viver como se a sua própria voz interna fosse um ruído incômodo a ser ignorado. A gente tenta de tudo para te fazer parar. Ele cria pequenas interrupções, mudanças sutis no humor, distrações que te obrigam a reduzir o ritmo. Se você resiste, ele aumenta a intensidade dos sinais. E se mesmo assim você não o escuta, ele começa a desligar funções emocionais, um a um, até que você finalmente se veja forçado a perceber o que está acontecendo. O colapso não é o inimigo psíquico que não aguenta mais carregar sozinho o peso das emoções reprimidas. Perceber o início invisível desse processo é um ato de coragem. É o momento em que você decide olhar para o que o silêncio está tentando dizer. Porque, na verdade, o subconsciente não quer te destruir. Ele quer que você desperte, ele quer que você pare de sobreviver no automático e volte a viver com presença. É o chamado mais íntimo que existe, um pedido para que você volte a si antes que seja tarde demais. Quando você começa a escutar esse chamado, algo começa a se reorganizar dentro de você. O caos não desaparece, mas começa a ganhar forma. E dentro desse movimento, surge a primeira faísca de consciência, menos o ponto exato onde o colapso se transforma em começo. Há uma forma sutil de fuga, que muitos confundem com disciplina,
produtividade ou senso de responsabilidade. Capaz de lidar com o excesso de emoção acumulada, se esconde atrás da rotina. Você passa a preencher cada espaço do dia com tarefas, compromissos e distrações. Mantém-se em constante movimento para evitar o confronto com o que sente. O silêncio interno se torna insuportável, então o ruído da rotina vira refúgio. O que parece eficiência é, na verdade, uma tentativa inconsciente de escapar de si mesmo. O subconsciente, nesse estágio, busca proteção no previsível, que a pausa pode trazer à tona tudo o que foi reprimido. Então cria uma ilusão de controle. Você acorda, trabalha, cumpre obrigações, responde mensagens, mas nada disso é realmente vivido. É uma sequência de ações automáticas, um roteiro repetido tantas vezes que a mente se convence de que está segura apenas porque está ocupada. No entanto, quanto mais você se afasta do sentir, mais o vazio se expande. A rotina se transforma em um disfarce sofisticado, em ordem. A produtividade está em alta, as metas são cumpridas, os compromissos respeitados. Por dentro, a mente está em colapso. O subconsciente opera como uma máquina tentando manter o sistema ativo, mesmo que os cabos internos já estejam queimando. Essa fuga silenciosa é uma das formas mais comuns de autossabotagem emocional. Não há descanso, não há pausa, apenas a tentativa incessante de calar o que grita por atenção. Esse comportamento tem raízes profundas. Associar valor pessoal à utilidade, a capacidade de fazer, de produzir, de suportar. Ser vulnerável é visto como fraqueza e sentir demais é tratado como desequilíbrio. Assim, crescemos reprimindo emoções para sermos aceitos. O subconsciente, moldado por essa crença, aprende que sentir ameaça a estabilidade e, portanto, precisa ser evitado. Ele passa a criar barreiras sutis, desviando a energia emocional para a ação constante, discreto e perigoso de adoecimento psicológico, porque se disfarça de virtude. A pessoa que foge de si mesma raramente é percebida pelos outros. Ela é elogiada pela dedicação, admirada pela força, reconhecida pela constância, mas quando o dia termina e o silêncio volta, a mente desaba. O consciente tenta se comunicar de novo, mas agora através do corpo. Insônia, tensão muscular, ansiedade difusa, sensação de que algo está sempre prestes a dar errado. São lembretes de que a fuga tem um preço. O colapso começa quando o corpo e a mente já não conseguem sustentar essa farsa. O subconsciente tenta preservar a ordem, mas a verdade é que toda fuga é temporária. O que é reprimido não desaparece, apenas muda de forma, como sintomas, como pensamentos insistentes, como irritação sem causa. Elas se infiltram no cotidiano até que, um dia, a rotina perde o sentido. Tudo o que antes te mantinha distraído já não basta. O vazio, que antes era abafado, agora domina. Essa é a armadilha da fuga interna. Ela promete segurança, mas rouba a autenticidade. O subconsciente não quer te proteger da dor, quer te impedir de sentir, porque acredita que sentir é perigoso. Sentir que a dor cresce. Quando você começa a perceber esse padrão, há um momento de choque. É difícil aceitar que o que você chama de estabilidade é, na verdade, um mecanismo de defesa. Mas essa consciência é libertadora, porque te devolve o poder de escolha. Reconhecer que a fuga está acontecendo é o início do retorno. Significa admitir que não dá mais para viver correndo de si mesmo. Cansado de se esconder atrás da rotina, começa a permitir que a verdade emerja. Essa verdade dói, mas é também a única capaz de curar, porque no fim, toda fuga é apenas o desejo inconsciente de encontrar um refúgio, e o único refúgio real é dentro de você. No momento em que decide parar de fugir, há um tipo de cansaço que não vem do corpo nem da rotina, mas da luta constante para sustentar uma imagem que não corresponde ao que se é de verdade. O subconsciente entra em colapso quando passa tempo demais tentando preservar identidades fabricadas para agradar,
ser aceito ou parecer forte. Esse desgaste não acontece de um dia para o outro. Ele se acumula lentamente, como uma erosão interna que corrói a autenticidade até restar apenas o personagem. Durante boa parte da vida, aprendemos a adaptar nossas emoções para sobreviver socialmente. Silenciamos o que pode ser rejeitado. Moldamos o comportamento de acordo com as expectativas externas. Criamos versões de nós mesmos que funcionam bem em determinados contextos, mas que nos afastam cada vez mais da essência. A mente consciente acredita que está no controle, mas o subconsciente guarda o preço dessa desconexão. Ele precisa lidar com a tensão de sustentar um eu que não é genuíno, até que o corpo e as emoções comecem a dar sinais, uma ansiedade constante sem motivo aparente, um sentimento de vazio, mesmo em meio a conquistas, uma dificuldade crescente de sentir prazer em coisas que antes traziam satisfação. O subconsciente tenta avisar que a identidade construída não é sustentável, que a mente está vivendo uma farsa emocional. Quando a distância entre quem você é e quem você aparenta ser se torna grande demais, a estrutura começa a ruir, formas mais sutis e dolorosas de colapso emocional. É como usar uma máscara por tanto tempo que o rosto por baixo começa a esquecer quem realmente é. Cada tentativa de se encaixar em padrões externos rouba um pouco da energia vital necessária para manter o equilíbrio psíquico. E essa perda não é apenas emocional, é física. O corpo sente o peso da incongruência. O sono se fragmenta, a mente vive em alerta, como se precisasse manter a pose até dormindo. Há uma pressão silenciosa em parecer bem, em demonstrar controle, em responder com sorrisos a situações que pedem vulnerabilidade. Esse comportamento se torna automático. O subconsciente, programado para evitar rejeição, ativa mecanismos de defesa que distorcem a percepção de si. Aprovação, amor com desempenho, valor pessoal com utilidade. É nesse ponto que a identidade começa a se desgastar. O que era espontâneo vira estratégia. Com o tempo, a sensação de desconexão se intensifica. A mente se fragmenta entre o que sente e o que mostra. O subconsciente, sobrecarregado, tenta preservar a integridade psíquica, apagando as emoções mais intensas. Mas o que se apaga emocionalmente volta em forma de apatia. A vida perde cor. O tempo passa, mas você não se reconhece em lugar algum. Essa alienação interna é o prenúncio do colapso. O subconsciente começa a reagir de forma paradoxal. Ele busca romper com a máscara, mas ao mesmo tempo teme o que virá se ela cair. Por isso, cria crises, impulsos de raiva, sem causa, momentos de choro inexplicável, vontade de desistir de tudo. Esses rompantes são tentativas de libertação. A mente consciente a olhar para o que foi negado. Ele não suporta mais sustentar o personagem. Ele quer verdade. Esse processo é doloroso porque exige desarmar tudo o que você construiu para se proteger. Encarar o desgaste da identidade é como olhar para um espelho que mostra não o reflexo, mas a ausência dele. É o momento em que o subconsciente implora para que você pare de representar e comece a existir. Quando isso acontece, há um vazio. É o espaço onde a reconstrução começa. O colapso da identidade é o ponto de saturação entre a mentira emocional e a necessidade de autenticidade. Ele marca o fim da resistência e o início do retorno à verdade. Não há como manter a saúde emocional sem coerência entre o que se sente e o que se vive. Quando o subconsciente se desgasta tentando sustentar um eu inventado, ele não está falhando, está apenas mostrando que chegou o limite da negação. Passo para reencontrar o que foi esquecido, o seu verdadeiro eu. Existe um limite invisível na mente humana, um ponto em que o subconsciente não consegue mais conter o peso das emoções reprimidas, das memórias acumuladas e dos pensamentos que você tentou esconder de si mesmo. Esse limite é a saturação psíquica, não é apenas um cansaço comum.
É uma exaustão profunda que atinge a alma. Carregado, começa a transbordar em todas as direções, tentando liberar a pressão que vem se acumulando silenciosamente há anos. A saturação psíquica não acontece de forma repentina. Ela é resultado de um acúmulo contínuo. Cada emoção reprimida, cada frustração não expressa, cada lembrança que você tentou enterrar, tudo isso se transforma em energia emocional não resolvida. Tenta processar e equilibrar essas cargas, mas ele tem limites. Quando o volume de emoções ultrapassa a capacidade de assimilação, a mente começa a dar sinais de colapso. Surge uma confusão mental constante, uma dificuldade de concentração, um sono que não descansa, um esgotamento que não se explica. O curioso é que a saturação psíquica se disfarça de normalidade. A pessoa acredita que está apenas cansada, que precisa de férias ou de um tempo sozinha. É muito mais profundo. O subconsciente está tentando reorganizar o caos interno, mas o sistema emocional está congestionado. É como um rio que tenta fluir, mas encontra as margens bloqueadas por detritos de experiências não processadas. A pressão aumenta, o fluxo se torna irregular, até que a corrente estoura e o transbordamento começa. Esse transbordamento se manifesta de diferentes formas. Às vezes é uma irritação constante com coisas pequenas, inexplicável de angústia que surge do nada. Pode ser um choro sem motivo, uma fadiga emocional, uma vontade repentina de sumir. São todos sinais de que a mente chegou ao limite da contenção. O subconsciente está tentando descarregar o excesso. E como não encontra espaço seguro para fazê-lo, envia fragmentos emocionais para a superfície, na esperança de ser reconhecido. O corpo também participa desse processo, do que a mente não consegue verbalizar. A saturação psíquica provoca sintomas físicos, tensão constante, palpitações, dores inexplicáveis, crises de ansiedade, distúrbios gastrointestinais. O corpo, nesse estado, se torna o espelho do inconsciente. É ele quem avisa que a mente está sufocada, que há emoções demais circulando e pouca capacidade de assimilação. No fundo, o colapso não é destrutivo, é restaurador, para te punir, mas para te libertar do que já não cabe. Ele rompe os limites da repressão, porque entende que continuar guardando tudo é mais perigoso do que deixar vazar. Quando a mente chega à saturação, ela força o corpo e a consciência a parar. É um mecanismo natural de defesa contra o excesso de carga emocional. É como se dissesse: chega, é hora de olhar para o que está acumulado. A dificuldade humana de lidar com a própria vulnerabilidade. Vivemos em um tempo que exige performance emocional constante. Parecer bem, funcionar bem, reagir bem. Essa exigência cria uma pressão interna imensa. A mente se adapta, mas o subconsciente ele guarda as emoções que você não tem tempo ou coragem de processar. E quanto mais o ritmo externo acelera, mais ele se enche, até que inevitavelmente transborda. É o ponto em que a verdade interna já não pode mais ser ignorada. É o momento em que as máscaras começam a cair e o corpo exige pausa. Muitos resistem a esse processo, tentando controlar o incontrolável, forçando a mente a continuar funcionando. Mas a saturação não pede permissão. Ela impõe pausa. O silêncio revela o que sempre esteve ali. Sentimentos que precisavam ser acolhidos, dores que precisavam ser compreendidas, histórias que precisavam ser encerradas. Aceitar o transbordamento é um ato de entrega. É permitir que o subconsciente libere o que o consciente não deu conta. É o início da purificação emocional. Quando a mente se esvazia do excesso, o espaço interno começa a se abrir novamente. E nesse espaço, nasce a possibilidade de reorganização. Deixa de ser o fim e se torna o momento exato em que a mente escolhe viver de forma mais leve e verdadeira. O transbordamento, embora doloroso, é o caminho natural de volta ao equilíbrio. Há um momento em que o subconsciente, exausto de sustentar contradições emocionais e de proteger o consciente da dor, começa a se fragmentar. Essa divisão não é visível a olho nu, mas é sentida em cada aspecto da existência. E começassem a agir de forma independente. Uma parte tenta seguir em frente, outra quer desistir. Uma busca a paz, outra alimenta o caos. Essa é a fragmentação interna,
o ponto em que a mente sobrecarregada se divide para continuar existindo. A fragmentação é um mecanismo de sobrevivência. O subconsciente, ao perceber que determinadas emoções são intoleráveis, cria compartimentos psíquicos para armazená-las, ações, impulsos e sentimentos em pequenas gavetas internas, acreditando que ao separá-los, estará preservando o equilíbrio. E por um tempo essa estratégia funciona. Você consegue seguir com a vida, aparentando normalidade, mas há um preço. Cada fragmento isolado continua vivo, pulsando em silêncio, pedindo para ser reconhecido. Com o passar do tempo, essa divisão começa a gerar ruído interno, sem saber o que quer, oscilando entre extremos emocionais, sem entender o motivo. Em alguns momentos, há clareza e controle. Em outros, caos e desorientação. A mente parece fragmentada, como se diferentes versões de você disputassem espaço dentro do mesmo corpo. Essa sensação é uma tentativa inconsciente de administrar o que não foi resolvido. O subconsciente luta para manter as partes desconectadas, enquanto o consciente tenta dar sentido ao todo, o que não se cura com descanso. É um desgaste de identidade, de coesão. Você começa a se sentir ausente de si mesmo, como se vivesse várias realidades internas ao mesmo tempo. Há dias em que a motivação aparece, mas logo desaparece. Há momentos de serenidade que se transformam em irritação sem aviso. Essas oscilações não são simples variações de humor, são os fragmentos tentando se comunicar, tentando dizer que há algo dentro de você que precisa ser reintegrado. Também afeta a percepção da realidade. Quando partes do inconsciente carregam emoções intensas, a mente começa a filtrar o mundo através delas. Pequenas situações despertam reações desproporcionais, porque ativam fragmentos emocionais específicos, menos memórias antigas, traumas esquecidos, medos não resolvidos. Você reage ao presente com a dor do passado. É como se vivesse em dois tempos simultaneamente, o agora e o então, sempre em conflito. A mente racional tenta seguir um caminho, mas o subconsciente puxa em outra direção. É o corpo querendo repousar, enquanto a mente insiste em correr. É o coração pedindo calma, enquanto o ego exige controle. Essa dualidade gera um ruído emocional constante. A pessoa sente que está lutando contra algo invisível e está lutando contra as partes de si mesma que foram deixadas para trás. Ela se torna autossustentável. Cada vez que você ignora um sentimento, cria um novo fragmento. Cada vez que nega uma dor, fortalece a divisão. O subconsciente continua dividindo, acreditando estar ajudando, quando na verdade está se despedaçando. E quanto mais você tenta controlar, mais intensa a divisão se torna. Ganha força. A mente já não sabe o que integrar e o que excluir, e o sistema inteiro entra em colapso para tentar se reorganizar. Mas dentro dessa desordem, há uma lógica. A fragmentação é a forma mais pura de autopreservação. A mente se divide porque quer sobreviver, porque entende que sentir tudo de uma vez seria insuportável. Então ela separa as partes, cria distância entre o que machuca e o que mantém você funcional. O olhar muda. A fragmentação deixa de ser vista como fraqueza e passa a ser reconhecida como o esforço mais nobre da mente para se manter viva. O processo de cura começa quando você decide reunir o que foi separado. Não se trata de apagar as partes, mas de acolhê-las. Cada fragmento contém uma verdade, uma emoção, uma lembrança. Quando você começa a escutá-la sem medo, a mente se reorganiza, não diminui, e o subconsciente encontra espaço para respirar. A fragmentação, então, cumpre seu propósito. Ela não foi feita para durar, foi feita para proteger até que você estivesse pronto para se reconectar. Reconhecer que está dividido é o primeiro passo para voltar a ser inteiro. Não há cura sem integração. O colapso emocional é o ponto em que a divisão já não sustenta a sobrevivência e se torna o convite para a reconciliação interna. Se fragmentar pede apenas uma coisa: que você volte a si, a experiências que o tempo parece apagar.
Mas o subconsciente não esquece. Ele é um arquivo silencioso que guarda cada emoção, cada sensação, cada momento que o consciente não conseguiu suportar. O esquecimento, nesse contexto, não é cura, é defesa. A mente consciente apaga o que ameaça sua estabilidade, mas o subconsciente registra tudo que acredita ter superado. E essa memória oculta continua influenciando seus pensamentos, comportamentos e decisões de forma invisível. Essas memórias não se apresentam como lembranças claras, elas se manifestam como padrões repetitivos, como medos sem origem aparente, como uma tristeza constante que surge sem motivo. O subconsciente não fala com palavras, fala com sensações. Desperta algo parecido com o que foi reprimido, a mente reage de forma desproporcional. Você acredita estar reagindo ao presente, mas está revivendo o passado. É a memória emocional, e não o fato em si, que guia suas respostas. A dor esquecida não desaparece. Ela muda de forma. Às vezes volta como ansiedade difusa, às vezes como necessidade de controle, às vezes como apego que ficou em aberto, recriando experiências semelhantes, na esperança de um desfecho diferente. Por isso, você atrai pessoas ou situações que repetem o mesmo tipo de dor. Não é azar, é memória. O subconsciente está tentando corrigir o trauma, mas como o consciente não entende a linguagem simbólica dessa tentativa, o padrão se repete em ciclos. Essas memórias ficam armazenadas não apenas na mente, mas no corpo. Cada experiência dolorosa deixa uma marca fisiológica. O corpo se lembra do que a consciência esqueceu. A tensão muscular, o bloqueio na respiração, o aperto no peito. Tudo isso são vestígios de emoções antigas que nunca foram processadas. É por isso que muitas vezes o simples ato de parar e respirar profundamente desconforto. A pausa abre espaço para que a dor reprimida venha à tona, e o subconsciente tenta evitar esse confronto. Para manter essas memórias fora do alcance, um deles é a racionalização. Transformar a emoção em lógica para não sentir. Outro é o distanciamento menos agir como se certos acontecimentos nunca tivessem existido. Mas o subconsciente não opera por lógica nem negação. Ele se guia por emoção. E enquanto o consciente evita o confronto, o subconsciente continua carregando o peso do que não foi resolvido. Drena a energia vital e impede a clareza. Há também a ilusão da superação. Muitas pessoas acreditam que estão bem simplesmente porque não pensam mais no que aconteceu. Mas o fato de não lembrar não significa que está resolvido. O esquecimento é uma forma de anestesia psíquica e, como toda anestesia, perde o efeito com o tempo. A dor precisa ser liberada, ele começa a trazer fragmentos dessas memórias de volta menos em sonhos, em lapsos de pensamento, em sensações estranhas que surgem sem contexto. É a tentativa de reorganizar o material reprimido. Essas memórias ocultas influenciam até as escolhas mais cotidianas. Elas determinam a forma como você se relaciona, como lida com o sucesso, como reage à rejeição, repetindo atitudes que racionalmente sabe que são prejudiciais. O consciente quer seguir em frente, mas o subconsciente ainda está preso ao passado. Ele tenta corrigir o que não foi resolvido, e enquanto isso mantém você girando em círculos. Encarar a memória oculta exige coragem, porque significa abrir portas que foram trancadas por necessidade de sobrevivência. Mas é nesse retorno que acontece a verdadeira libertação. Ciência e acolhida, ela perde o poder de controlar você. O subconsciente, finalmente ouvido, relaxa. A mente deixa de lutar contra si mesma. A energia antes usada para sustentar o esquecimento se transforma em clareza e leveza. O que antes era sombra se torna aprendizado. A memória oculta deixa de ser uma prisão e passa a ser um mapa. Cada lembrança resgatada revela não apenas dor, mas força menos a força que foi necessária para suportar o que aconteceu. É o momento em que o subconsciente decide que não dá mais para esconder. É o convite para lembrar, não para sofrer novamente, mas para finalmente compreender. O passado que retorna não é inimigo, é parte de quem você é,
pedindo para ser integrado. O corpo é o espelho mais fiel da mente. Ele registra o que o pensamento tenta negar e expressa o que o subconsciente não consegue traduzir em palavras. Por tempo demais, ela busca outra forma de existir e encontra no corpo o canal perfeito para se manifestar. É por isso que muitas vezes a origem de um sintoma físico não está em um órgão, mas em uma emoção. O corpo fala a linguagem do inconsciente e cada dor carrega uma mensagem. A mente e o corpo não são sistemas separados. Eles fazem parte de uma mesma rede energética e emocional. Quando você sente raiva e não expressa, o corpo endurece, o estômago se contrai. Quando se sente impotente, o peito pesa. Cada emoção não vivida se transforma em tensão acumulada. O subconsciente armazena essa energia e, quando o limite é alcançado, ela se traduz em sintomas. É a forma mais concreta de o inconsciente dizer: há algo que precisa ser sentido. A psicossomática explica que as emoções reprimidas não desaparecem, elas se convertem em reações fisiológicas. De alerta, por exemplo, mantém o corpo em tensão contínua, o que altera a respiração, o sono e o sistema imunológico. O corpo, ao tentar compensar esse estado de alerta, acaba se esgotando. É um círculo vicioso. O subconsciente envia sinais. O corpo manifesta sintomas, mas a mente racional busca remédios, distrações ou justificativas externas. A mensagem emocional permanece sem ser escutada. É uma tentativa do subconsciente de chamar atenção. É um pedido para que você pare e olhe para dentro. Mas o ritmo acelerado da vida moderna faz com que a maioria das pessoas ignore esses alertas. A cultura da produtividade transformou o corpo em ferramenta de desempenho e não em expressão de equilíbrio. Quando ele adoece, é visto como falha, quando na verdade está cumprindo sua função. Avisar que algo emocional precisa ser reorganizado. O que você viveu. Ele lembra dos medos da infância, das perdas que não foram superadas, das palavras que você não disse. Essa memória corporal não é consciente, mas está presente em cada movimento, em cada reação involuntária. É por isso que, ao tocar certas partes do corpo ou respirar de determinada forma, emoções antigas emergem. A energia emocional reprimida é como um nó que impede o fluxo vital. Liberá-la requer escuta e presença, não força. Físicas, há anos sem encontrar causa médica. Quando se aprofundam no autoconhecimento, percebem que essas dores correspondem a emoções nunca expressas. Um ressentimento antigo pode se transformar em rigidez muscular. A culpa pode pesar, literalmente, sobre os ombros. A tristeza pode se instalar na respiração. O corpo não distingue passado e presente, ele apenas reage à intensidade emocional que carrega. O corpo não como um inimigo, mas como um aliado. Ele não está falhando, está tentando equilibrar o que a mente desequilibrou. Quando você aprende a observar seus sintomas com curiosidade e não com resistência, o corpo começa a relaxar. Esse relaxamento não é apenas físico, é psíquico. O subconsciente, percebendo que está sendo ouvido, diminui o envio de sinais de dor. O ciclo começa a se quebrar. O corpo é a última instância do grito emocional. Antes de adoecer, ele tentou avisar de muitas outras formas. O cansaço que você ignorou, as mudanças de humor que você racionalizou, a ansiedade que você chamou de estresse, tudo isso foram tentativas anteriores de comunicação. Quando a dor física chega, é porque o subconsciente já tentou de todas as formas possíveis expressar o que sente. Ele só muda de linguagem porque as anteriores foram negligenciadas. O corpo se reorganiza, a respiração se aprofunda, a tensão se dissolve, o sono melhora. Cada vez que uma emoção é vivida até o fim, o corpo libera energia acumulada. O equilíbrio volta não porque o problema desapareceu, mas porque a mente parou de lutar contra o que é o colapso físico. Assim como o emocional, é o ponto em que a verdade precisa emergir. E quando ela emerge, o corpo se cura porque finalmente foi ouvido. O corpo é o mapa do inconsciente, caminhos que levam de volta à consciência. Quando você aprende a escutar seus sinais sem medo, descobre que a dor nunca foi inimiga.
menos foi apenas a forma mais honesta que o seu ser encontrou para pedir reconexão. Há um momento no processo de colapso emocional em que o subconsciente, já fragilizado e confuso, começa a agir contra o próprio bem-estar, que deseja desesperadamente se curar. Fosse puxada de volta por outra parte que teme a mudança. Essa dualidade cria o fenômeno da autossabotagem afetiva, em que o próprio sistema emocional bloqueia o caminho da recuperação. O mais intrigante é que essa sabotagem não nasce do desejo de fracassar, mas da tentativa inconsciente de se proteger. O subconsciente é formado por experiências, memórias e crenças que foram construídas ao longo da vida. Representou segurança, mesmo que essa segurança tenha vindo da dor. Se em algum momento você aprendeu que amar causa sofrimento, o subconsciente vai tentar evitar o amor. Se associou o descanso à culpa, vai impedir o relaxamento. Se entendeu que ser vulnerável traz rejeição, vai afastar qualquer situação que exija abertura emocional. Ele não age com malícia, age por medo. O consciente encontra de garantir a sobrevivência dentro do conhecido, mesmo que esse conhecido seja doloroso. Esse mecanismo se manifesta de maneiras sutis. Você decide se cuidar, mas algo dentro de você adia, se distrai, esquece, quer perdoar, mas insiste em lembrar da ofensa. Deseja recomeçar, mas volta para os mesmos padrões de sempre. O consciente faz planos de mudança, enquanto o subconsciente busca brechas para manter as antigas estruturas intactas. Pela força da vontade, mas o inconsciente resiste. Ele entende o novo como ameaça, porque o novo exige sentir de novo. A autossabotagem afetiva é o reflexo direto do medo de sentir. O subconsciente acredita que reviver emoções antigas é perigoso, então bloqueia qualquer tentativa de aproximação. Por isso, quando você começa a se aproximar da cura, surgem crises, o corpo reage com cansaço, a mente cria distrações, a emoção se intensifica. Não vá por esse caminho, já doeu demais. A mente consciente interpreta isso como fraqueza, mas na verdade é o subconsciente pedindo segurança antes de se entregar. O problema é que a cura exige vulnerabilidade. Para se curar, é preciso reviver o que foi reprimido, olhar para o que foi esquecido, aceitar o que dói. E o subconsciente, que passou anos tentando te proteger da dor, não entende que agora é seguro senti-la. Então cria barreiras emocionais, distorções de percepção, pensamentos sabotadores. Você começa a acreditar que não é capaz, que é tarde demais, que não vale a pena. Essas ideias não são verdades. São mecanismos de defesa. A autossabotagem também pode se manifestar em relacionamentos. O subconsciente faz você se aproximar de pessoas que reforçam suas feridas, porque acredita que é assim que você estará protegido do inesperado. É preferível ao desconhecido que ameaça o controle. É por isso que muitas pessoas repetem ciclos de rejeição, abandono e desvalorização. Elas não estão presas ao outro, estão presas ao padrão emocional que o subconsciente insiste em manter. Para quebrar esse ciclo, é preciso reconhecer que o inimigo não está fora, não é o outro, não é a circunstância, não é a falta de sorte, é o medo inconsciente de sair do território emocional familiar. Vá, sem julgamento, os momentos em que você mesmo interrompe o seu avanço. Quando percebe a procrastinação, a autocrítica excessiva ou o impulso de desistir, reconheça que isso é apenas o subconsciente tentando evitar o desconforto. Ele não quer te punir, quer te proteger, mas o que ele chama de proteção, hoje, é o que te impede de crescer. A cura começa quando você ensina ao subconsciente que o novo é seguro, com constância e gentileza. A cada vez que você acolhe um medo sem se culpar, o subconsciente entende que pode confiar. A cada vez que permite uma emoção sem fugir, ele relaxa. É um processo de reeducação emocional. O colapso afetivo se transforma quando o subconsciente deixa de ser o guardião do medo e se torna o guardião da verdade. É um reflexo do amor mal compreendido, o amor que o subconsciente sente por você, mas que se expressa de forma distorcida. Ele tenta te manter seguro, quando o que você precisa é ser livre. E quando essa consciência desperta, algo muda profundamente.
O medo deixa de comandar, a mente deixa de lutar, e a cura finalmente encontra espaço para acontecer. No ponto de saturação e o colapso se manifesta, há um momento em que algo dentro de você começa a querer voltar. Esse movimento é o retorno à consciência menos o processo de reintegração entre o que foi fragmentado e o que permaneceu consciente. É o instante em que a mente, cansada de lutar contra si mesma, decide ouvir o que o subconsciente vinha tentando dizer. Essa reconexão não acontece de forma linear, confusão, resistência e rendição. Mas é nesse vai e vem que a cura começa a tomar forma. O retorno à consciência exige presença. A mente precisa desacelerar o ritmo e criar espaço para a escuta interna. Pela primeira vez, o silêncio deixa de ser fuga e se torna abrigo. O subconsciente, ao perceber que há espaço para se expressar sem julgamento, começa a liberar o que estava preso. Táveis passam a surgir em ondas. Tristeza, raiva, medo, saudade são partes do eu retornando, pedindo reconhecimento. O segredo não está em controlar essas emoções, mas em permitir que elas existam sem resistência. A reintegração emocional é um processo de tradução. O subconsciente fala por símbolos, sensações e lembranças fragmentadas. A consciência precisa aprender a interpretar essa linguagem com paciência. Não é sinal de recaída, é comunicação. Quando o corpo reage com dor, é mensagem. Cada manifestação é uma tentativa de reorganização interna. O subconsciente não quer desestabilizar, quer se alinhar. Ele quer que você o ouça com a mesma atenção que sempre deu ao mundo exterior. A maior dificuldade desse processo é abandonar a necessidade de entender tudo racionalmente. A mente consciente busca explicações, mas a consciência profunda exige apenas presença. É sentir com consciência. Quando você se permite estar com o que sente, sem tentar mudar, corrigir ou explicar, o subconsciente se acalma. Ele percebe que já não precisa lutar para ser ouvido. É nesse estado de escuta que o equilíbrio começa a retornar. A reintegração também envolve perdão, não o perdão como ato moral, mas como liberação energética. Perdoar a si mesmo por não ter sabido lidar, por ter se afastado, por ter reprimido o que doía. A mente por ter se fragmentado. Esse perdão é o reconhecimento de que tudo o que você fez foi o que era possível no nível de consciência em que estava. Quando o julgamento cessa, o fluxo emocional se restabelece. O subconsciente deixa de ser um inimigo e volta a ser parte da mente unificada. Durante essa fase, há um fenômeno curioso. O tempo interno muda. O passado deixa de ser uma prisão e se torna um mapa. Fazer sentido dentro de uma narrativa maior. Você entende que cada colapso foi uma tentativa de cura, cada crise, um pedido por reconexão. Essa compreensão não vem como pensamento, mas como sensação, uma tranquilidade profunda, uma leveza que surge de dentro, como se finalmente tudo estivesse no lugar certo. O retorno à consciência é também o despertar da responsabilidade emocional. Internos, que a cura não virá de fora. É um processo de maturidade psicológica em que você se torna o próprio cuidador do seu mundo interno. A partir desse ponto, as reações automáticas diminuem. As emoções deixam de ser inimigas e passam a ser guias. A vida, que antes parecia um campo de batalha, se transforma em terreno fértil para crescimento. Essa reintegração não apaga o passado, mas muda a relação com ele, o poder de te dominar. As lembranças não ferem mais, apenas informam. O corpo volta a respirar com naturalidade, a mente encontra descanso e o coração, espaço. O subconsciente, antes dividido, encontra no consciente um aliado. A luta interna se transforma em colaboração. A energia que antes era usada para reprimir agora é canalizada para criar, compreender e viver com autenticidade. Não é um destino, é um estado de presença contínua. É um movimento diário de se lembrar de si, de se escutar, de se escolher. Quando essa reconexão acontece, o colapso emocional deixa de ser lembrança de dor e se torna o marco do seu renascimento psicológico. Porque só quem se perde completamente de si é capaz de compreender
o valor de se reencontrar inteiro, a um instante, após o caos e o esgotamento, em que tudo fica estranhamente quieto. O vazio da apatia é um silêncio diferente, o de algo que está nascendo. O colapso emocional, que parecia destruição, revela-se como uma abertura. O subconsciente, depois de liberar o que guardava por tanto tempo, cria espaço para um novo estado de ser. Esse é o despertar da verdade interior. É o momento em que você deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro e percebe que o colapso nunca foi o fim, menos foi o início do renascimento. Acontecimento repentino. Ele acontece aos poucos, em pequenas percepções que surgem no cotidiano. De repente você percebe que não reage mais da mesma forma, que uma situação que antes te feriria agora apenas desperta reflexão, que o medo perdeu parte do seu poder, que a mente antes ruidosa aprendeu a se calar quando não há nada a dizer. Essa transformação é sutil, mas profunda. É o resultado do subconsciente e da consciência finalmente caminhando juntos, entre o que sente e o que mostra, e passa a agir de forma íntegra. Nesse estado, a dor deixa de ser inimiga e se transforma em professora. Cada emoção é vista como um mensageiro. O sofrimento, que antes parecia punição, passa a ser entendido como parte do processo de lapidação interior. A pessoa desperta para uma verdade essencial. Não existe evolução sem desconforto. Encontrou para quebrar o que já não servia, para desmontar as ilusões que sustentavam a identidade anterior. A queda, antes temida, se mostra como passagem para a autenticidade. Esse despertar também muda a relação com o tempo. O passado deixa de ser algo a evitar. O futuro deixa de ser algo a controlar. A mente aprende a permanecer no presente, porque entende que é aqui que o subconsciente se expressa e se equilibra. É nele que você sente sem negar, pensa sem fugir, escolhe com clareza. A consciência se expande. O que antes era dor agora é sabedoria emocional. E o que era medo se transforma em força silenciosa. O colapso deixa cicatrizes, mas essas marcas não são falhas, são lembranças do caminho percorrido. São provas de que você atravessou o desmoronamento e encontrou solidez dentro do que antes era ruína. Caixa de forma diferente, criando uma estrutura mais real, mais humana, mais viva. Essa nova versão de si mesmo não busca perfeição, busca verdade. E é essa busca que define o renascimento emocional. Viver com inteireza, mesmo que ainda haja dor. O despertar da verdade interior também muda o modo como você enxerga os outros. O julgamento cede espaço à empatia. Está travando sua própria batalha invisível entre o consciente e o inconsciente. A crítica se transforma em compaixão, porque agora você entende o peso de carregar o que não se sabe sentir. O perdão deixa de ser concessão e passa a ser consequência natural da compreensão. É como se o olhar se ampliasse, enxergando além do comportamento, alcançando a dor silenciosa que existe por trás dele. Essa nova consciência não é linear nem permanente, sombra. Mas a diferença é que, agora, a sombra não assusta. Ela é aceita como parte do movimento natural da vida. O despertar não elimina o escuro, ensina a caminhar dentro dele. O subconsciente deixa de ser território proibido e se torna fonte de autoconhecimento. Cada emoção, cada lembrança, cada reação se torna oportunidade de aprofundar o vínculo com a própria verdade. O renascimento é, em essência, um retorno à simplicidade. Ava sempre esteve em você. A paz, a presença, a integridade. O colapso emocional foi o empurrão necessário para que o antigo eu cedesse lugar a um novo estado de consciência, mais honesto, mais lúcido. É nesse ponto que o subconsciente, antes confuso e saturado, finalmente encontra repouso. Ele não precisa mais gritar, porque está sendo ouvido. A mente volta a ser casa, não campo de batalha. E então, o silêncio que permanece já não é vazio, é plenitude. Desacelera, o coração volta a confiar. O que antes foi colapso se transforma em equilíbrio. O que antes foi dor se torna aprendizado. O subconsciente, que um dia implorou por atenção, agora repousa em harmonia com a consciência, e é nesse instante, nesse exato reencontro com o que é verdadeiro, que o ser humano desperta. Não para um novo mundo,
mas para a primeira vez em que realmente habita a si mesmo.